Olá, na pauta de hoje nós vamos falar sobre políticas públicas para a mulher. E quem vai falar sobre os seus projetos para o mundo feminino é a vereadora Rochelle, que é graduada em Direito, em História e é mestre em História. A vereadora Rochelle também é líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, aluna do Renova BR. Esse movimento apoia o surgimento de novas lideranças políticas no Brasil, onde a Rochelle atua bravamente, porque é uma jovem política mulher, tem 33 anos de idade e também ela é embaixadora do Politize, organização que atua dentro e fora da internet. Seja muito bem-vinda, Rochelle. Obrigada, Vacília. É sempre um prazer estar aqui com vocês, estar no movimento e poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho aqui no programa. Todas essas organizações de base científica, de pesquisa, de estudo que você participa, o que ela pavimenta para você atuar no parlamento aqui de Uberaba? Nossa, pavimenta muita coisa. Eu acho que a principal delas é o networking que é possível fazer nessas organizações. Então, na RAPES, por exemplo, é uma organização que já atua aqui no Brasil desde 2015 e que a gente tem contato com vários políticos, com vários cientistas políticos e que nos ajuda muito, a pensar o Brasil, pensar a nossa atuação política. O Renova também me trouxe muita reflexão e perspectiva. Lá a gente tinha aulas de formação. Até aqui na cidade nós temos outros vereadores que também passaram pela formação do Renova, o vereador Celso Neto, o Diego e o Caio. E também o Politize, que para mim é a menina dos meus olhos, porque é um movimento que trabalha com educação política e eu acredito muito de verdade que a gente só vai transformar a política quanto mais pessoas entenderem a importância delas para a vida, das pessoas. E também nos últimos anos, Evacira, eu me aproximei de algumas outras redes, de alguns outros movimentos mais voltados à participação da mulher na política. Esse é um tema que tem sido a mola propulsora da minha ação política e nos últimos anos eu me aproximei de movimentos como Vamos Juntas na Política, que é um movimento também de formação e apoio para mulheres que vão ser candidatas nas eleições. E eu fui uma das líderes em 2020, foram 50 mulheres selecionadas no Brasil e lá a gente teve, além da formação, apoio psicológico, mentorias que ajudaram muito assim na caminhada até a eleição e participo também de outras duas redes de participação de mulheres, que é o Elas no Poder, uma rede que atua também no fortalecimento dos mandatos, e da Rede A Ponte, que é uma rede de cientistas políticas da FGV que decidiram fazer um movimento para apoiar mandatos parlamentares nos municípios. Então lá, se eu tenho um tema específico e quero trabalhar ele aqui na Câmara, eu solicito a consultoria da FGV, eu solicito a consultoria da Rede A Ponte e eles me ajudam a pensar os temas, a refletir e a trazer para cá um bom projeto de lei, um projeto de lei que vai ter aplicabilidade. Então, esses projetos eles ajudam muito na interlocução com outros parlamentares, mas também a gente trazer e fazer uma política de qualidade. Bom, dentre os projetos eu estou aqui com o cartaz, que é a campanha Sinal Vermelho. Isso mesmo. Então, comenta pra gente sobre esse projeto, a importância dele. Muito importante. Esse projeto foi aprovado no ano passado, no mês de agosto. É um projeto importante porque ele é mais um mecanismo de denúncia em casos de violência contra a mulher. Então, a mulher que sofrer violência doméstica, ela pode ir a estabelecimentos, supermercados, farmácias, com um X na mão e apresentar, e esses profissionais vão acionar os meios para que essa mulher possa ter o seu acolhimento, para que essa mulher possa denunciar esse caso. Esse projeto de lei surgiu de uma campanha do Conselho Nacional de Justiça para que a gente tenha mais mecanismos de denúncia. A gente sabe que essa é uma dificuldade das mulheres e no final do ano a gente conseguiu, junto à prefeitura, foi feito toda uma construção a muitas mãos e a CDL patrocinou todo esse material que foi distribuído pela cidade, ajudou inclusive na formação de divulgar como é o projeto, de explicar para as pessoas que estão lá no comércio e que têm relação direta com todas as pessoas como funciona, e a gente também vem construindo esse projeto com outras organizações, como por exemplo, nos reunimos com o Sindicato dos Supermercados, porque os supermercados é um dos meios da denúncia na campanha do Sinal Vermelho, para conscientizar as pessoas que estão lá na ponta. Então esse projeto vem reforçar esse combate à violência doméstica, que ainda é um problema muito grande aqui no nosso país. A gente, infelizmente, é o 5º país do mundo que mais mata mulheres por feminicídio. Uberaba também tem altos números de violência doméstica. Uberaba é a 7ª cidade do Triângulo Sul
que mais tem violência contra a mulher, e a gente precisa ter mecanismos que encorajem e que dê condições para essa mulher poder denunciar e sair desse ciclo da violência que a gente sabe que é muito doloroso. E efetivamente, como que está funcionando? Você monitora, acompanha? Sim, acompanhamos. No ano passado, Evasser, a gente teve um caso que chegou à delegacia por conta da campanha do Sinal Vermelho, mas ainda é uma campanha que precisa ser mais difundida, é uma campanha que a gente precisa ainda levar para mais pessoas. Então, oportunidades como essa aqui são muito importantes para que a gente possa dizer para quem nos acompanha em casa como que funciona a campanha e como que a gente pode atingir mais mulheres. Eu, infelizmente, recebo muitos casos no meu gabinete de mulheres violentadas que querem sair desse ciclo, e eu gosto também de refletir que para essa mulher sair do ciclo de violência não basta só a gente ter um mecanismo de denúncia. A gente precisa que essa mulher tenha um mecanismo de proteção, porque o ciclo de violência ele é constante, né? Como então, que é essa proteção? A proteção vem com políticas públicas. E essa mulher, para sair do ciclo de violência, ela precisa denunciar, mas ela também precisa que a gente tenha um bom abrigo, que possa acolher pelo tempo que ela necessitar, se for o caso. A gente precisa de políticas públicas que garantam a ela uma reinserção no mercado de trabalho ou uma autonomia financeira, que garantam a ela uma proteção na saúde, principalmente na saúde psicológica, que é algo que essas mulheres sofrem muito quando elas saem do ciclo da violência, né? Então a gente precisa refletir a violência para além da denúncia, refletir essa violência com políticas públicas. E esse tem sido um trabalho nosso aqui constante. A gente sabe que essas transformações não acontecem de uma hora para outra, né? Construir política pública leva tempo, mas a gente tem tentado aqui na Câmara fazer uma defesa muito ferrenha, e até no ano passado, na Lei Orçamentária Anual, a gente conseguiu sair de 60 mil reais para a política pública para a mulher, para 300 mil especificamente para essa pauta, além do que a gente conseguiu garantir na lei, que provavelmente a gente vai falar da dignidade menstrual, mas garantiu também na Lei Orçamentária Anual esse orçamento garantido para a execução dessa política pública. Então, a gente espera, né, que depois do fim do mandato a gente possa olhar para trás e ver quantas coisas a gente avançou. A gente já entra aí na dignidade menstrual, que foi um projeto muito debatido, gerou várias polêmicas, né? É um tema polêmico, né? Por mais natural que seja, né? Porque falar de menstruação é uma coisa muito natural, deveria ser. Afinal, as mulheres menstruam todos os meses, desde que a mulher é mulher, e a gente ainda tem um tabu muito grande em torno desse assunto, né? Porque também, então, Rochelle, você chegar no ponto de explicar pra gente, assim, o que é a dignidade menstrual, que está relacionada também à lei do absorvente, né? É isso mesmo. A dignidade menstrual é você garantir que essa mulher tenha acesso ao absorvente para que ela possa ter minimamente ali, né, a sua dignidade preservada, até porque essa é uma coisa muito básica da mulher, né? E Vacira, uma coisa que é importante a gente dizer aqui também é que os absorventes no Brasil, eles não são considerados itens de higiene básica. Então, eles são taxados de impostos. E um absorvente no Brasil custa em média 50 centavos. E a gente tem visto a realidade nas ruas, tem visto os dados, né? Os dados mostram que a gente tem cerca de 5% da população em condição de extrema pobreza, com os dados do CadÚnico. Isso quer dizer mais de 17 mil uberabenses vivendo em situação de extrema pobreza. E a gente sabe que as mulheres são muito acometidas nessa situação. Então, quando a gente garante o absorvente, a gente garante até condição dessa mulher poder buscar um emprego, poder essa menina estar na sala de aula nesse período, né? E essa é uma preocupação que a gente tem visto que faz muito sentido quando a gente anda pela cidade e vê, né, os relatos. Eu tive lá no bairro 2000 e pude conversar com pessoas que me contaram que isso vai fazer muita diferença. Só para que vocês saibam, esse projeto de lei está em, vamos dizer, aplicabilidade. A gente está fechando agora, junto com a Prefeitura, num diálogo, o decreto que vai regulamentar essa lei, e a licitação vai ser aberta provavelmente agora no mês de abril. Então a gente espera, né, que até o meio do ano essa política já esteja funcionando, né? Chegando lá na ponta, ainda não chegou, a gente aprovou o projeto de lei, leva um tempinho, mas que chegue lá, que faça diferença, porque estão garantidos na Lei Orçamentária Anual 360 mil para essa política. O seu projeto garante a doação do absorvente ou o acesso mais barato? É a doação.
Elas vão ter acesso aos absorventes, aquelas pessoas que se encaixem no projeto. Então, são alunas das escolas públicas municipais, mulheres, né, cadastradas no CadÚnico em condição de vulnerabilidade social, moradoras de rua e também as adolescentes que estão em abrigos aqui da cidade. Como você disse, vereadora, ainda terá regulamentação via decreto, mas você já sabe mais ou menos o percentual de mulheres que serão beneficiadas com esse projeto? Vaciro, os números são um pouco até assustadores. A gente fez uma consultoria com a Rede A Ponte antes da aprovação do projeto e os dados nos mostraram que esse projeto pode chegar a atingir quase 75 mil mulheres em Uberaba. Então é um dado até um pouco assustador, né, quando a gente vê assim a proporção que ele pode atingir. Mas inicialmente eu acredito que ele vai atingir já uma boa parte. Se a gente pegar só as mulheres que já estão cadastradas no CadÚnico, será um avanço muito importante. As alunas diretamente nas escolas municipais, então tem condição de atingir muitas mulheres. E o projeto também prevê, Vacira, que a gente conscientize esse debate em torno da menstruação, que ainda é um tabu, mas que a gente precisa conversar mais sobre, até porque quando a gente fala de menstruação, a gente fala de saúde da mulher. E aí, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente precisa falar mais sobre isso, conversar com as nossas meninas, conversar com as mulheres, porque às vezes essa conversa preventiva vai gerar uma diminuição de gasto de recurso público lá na frente, quando essa mulher tem algum problema de saúde e precisa de ter a assistência do SUS. Tem algum município que tem esse projeto em funcionamento? Vários municípios brasileiros. Na verdade, houve um grande movimento nacional em torno desse debate. A gente teve, inclusive, na semana passada, a derrubada do veto, né, presidencial. O presidente tinha vetado esse projeto lá na Câmara dos Deputados e aí, na semana passada, foi derrubado esse veto, garantindo, né, que o programa seja cada vez maior, mas vários estados brasileiros, os maiores, né, São Paulo, Pernambuco e vários estados aqui da nossa redondeza, Uberlândia tem já em funcionamento, o decreto lá já foi publicado, Goiânia, enfim, muitos estados brasileiros mesmo já aprovaram esse projeto, porque é um movimento que vem há quase 10 anos debatendo no Brasil esse tema e que agora no ano de 2022 a gente teve a aprovação e provavelmente isso vai avançar também numa esfera federal. Vereadora Rochelle, você também é autora da Procuradoria Especial da Mulher. Esse é outro projeto que a gente está em fase de implementação. A Procuradoria também é um movimento nacional. Para quem não sabe, a gente tem uma Procuradoria da Mulher na Câmara dos Deputados que trabalha conjuntamente com a bancada feminina lá em defesa das pautas das mulheres. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Brasília, né, Vacir? Isso foi uma coisa que me encantou muito lá. As mulheres podem ter as divergências políticas que forem, mas na pauta feminina a bancada se une e trabalha muito conjuntamente. Então, esse projeto também veio nesse movimento nacional, que é um projeto que visa, né, a gente poder ter um acompanhamento mais de perto, mais constante das políticas públicas para mulheres e também da gente poder incentivar outras mulheres a entrarem para a política. A gente sabe que a história de Uberaba nos diz que nós temos muito para conquistar ainda, né? Na eleição de 2020, mesmo com a eleição de 4 vereadoras, a maior representatividade feminina da história, nós estamos muito longe de ter uma representatividade feminina que a gente quer. Então, mesmo, né, com a nossa eleição, a gente teve ao longo da história 9 mulheres vereadoras, não enche uma mão, né? E a gente precisa conquistar muito mais espaços, né? Meu gabinete até fez um levantamento, Evacir, como historiador eu gosto muito dos dados históricos. Ao longo da história de Uberaba, dos 202 anos, nós tivemos 704 mandatos de legislativo, né, masculinos, contra 13 mandatos femininos. Então, quando a gente pega esse dado e olha, a gente vê a discrepância, né, da representatividade feminina, e quando a gente pega a história também, a gente vê que por muitos períodos a gente não teve nenhuma voz aqui das mulheres. A gente teve a Helena de Brito na década de 50, depois, quase 30 anos depois... Um intervalo muito grande, né? Muito grande, né? A Lélia e a Patrícia, depois, um tempão depois, a gente vai ter a Terezinha, já da década de 90, depois a Marilda veio lá nos anos 2000, e depois, uma lacuna de quase 10 anos, a gente teve a Denise, e agora, né, a reeleição da Denise e a eleição da Luciene, minha e da vereadora Alessandra. Então, a Procuradoria vem nesse sentido, a gente também está numa fase de implantação, tudo que é novo, né, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade, mas se Deus quiser, nos próximos meses também a gente vai estar começando os trabalhos aí da Procuradoria.
Esse fato é inédito na história e 4 representantes, né, da mulher aqui no Legislativo e uma representante lá no Poder Executivo. Como é que você constrói essa opinião em termos de evolução feminina no município? Muito importante, né? A gente também fez o levantamento ao longo da história, foram 65 mandatos masculinos e é a primeira vez que a gente tem uma prefeita mulher. Isso é importante para que a gente possa mostrar para as mulheres que esse espaço também é das mulheres, que a política é um espaço importante para que as mulheres possam conquistar os seus direitos, possam ter voz, porque a gente também tem a noção de que a política ainda não é um ambiente acolhedor para as mulheres, né? Geralmente as mulheres têm uma jornada... E você vai responder se é ou não. É acolhedor ou não? Não é acolhedor para as mulheres. A gente ainda passa por muitas situações, né, de nos classificar, nos colocar em determinados locais. E as mulheres geralmente têm uma jornada que é dupla, tripla, o que não permite com que elas tenham tempo para a política. A política leva tempo, né, Vacira? Você construir um projeto, você participar de reunião. Então a gente precisa tornar esse ambiente mais acolhedor, entendendo, né, a perspectiva da vida feminina e também entendendo que ter mais mulheres aqui é bom para todo mundo, né? Não só para as mulheres, mas também para os homens, porque a gente garante mais pontos de vista diferentes sobre determinado assunto, né? E eu fico refletindo, inclusive, a realidade aqui da casa. A gente só foi ter um banheiro feminino aqui no plenário em 2016, na reforma mais recente que a casa teve, né? Então, todas essas mulheres que passaram antecipadamente pela casa, elas tiveram dificuldade com o plenário, né? E eu fico pensando, isso já mostra, né, as dificuldades que a gente sofre com coisas pequenas, mas também dificuldades que a gente sofre, né, de validação da fala, né? Geralmente a fala das mulheres são menos validadas, nós somos mais interrompidas, mais classificadas, né? Muitas vezes estão mais preocupados com a nossa roupa, com o nosso cabelo, se é casada, se é solteira, se tem filho, se não tem, do que a nossa ação política, né? E muitas vezes classificam a gente muito mais pela nossa beleza do que por outros predicados como a nossa inteligência, a nossa capacidade. Então esses pequenos detalhes vão fazendo a política não ser acolhedora para as mulheres. E esse debate também está muito latente. Então, está muito presente esse debate hoje nas câmaras, né, do combate à violência política de gênero, que é uma violência muitas vezes velada, mas é uma violência que afasta as mulheres desse espaço. E vamos entrar então numa outra violência, que é a obstétrica, que é um projeto seu também. Esse é um projeto que a gente protocolou no ano passado e agora eu pretendo votar esse projeto ainda no primeiro semestre, um projeto importante. E no começo do ano a gente teve um caso, né, que ficou muito escancarado, muita evidência, que foi apresentado inclusive no Fantástico, de uma violência obstétrica que aconteceu com uma pessoa, uma blogueira, né, bastante famosa aqui no país. E esse projeto é um projeto que a gente quer aprovar agora para que a gente possa discutir esses casos de violência obstétrica, que é aquela violência quando a mulher está sendo, né, gestante, ou mesmo quando a mulher está no pré-natal, aquela violência que acontece no momento do parto. Então, o que poderia ser considerado uma violência obstétrica? Para a gente mostrar aqui de uma forma mais elucidativa, né? É na hora do parto aquela mulher ser forçada a fazer uma cesárea quando ela não quer. É que é na hora do parto, né, ser dito para aquela mulher que se ela não fizer força ela vai matar o filho dela. É na hora do parto aquela mulher ser colocada, né, em situações que ela não autorizou. Ela poder fazer, né, ter que fazer aquele cortezinho, a episiotomia, que ela também não autorizou, isso acontece, né? Então, esses casos são vários e a lei traz várias reflexões sobre esse problema, eles são, né, considerados violência obstétrica. E eles podem gerar, inclusive, Vacira, problemas tanto para o bebê, que está ali tendo parto, né, que está nascendo, mas também para essa mãe. Então a gente precisa conversar mais sobre isso, a gente sabe que é um projeto que pode gerar inclusive uma polêmica muito grande e a gente vai realizar agora no mês de abril uma audiência pública com vários especialistas, com médicos, para poder falar mais sobre isso e poder votar brevemente esse projeto. O projeto não tem intenção de punir ninguém, de gerar, né, nenhuma represália, o projeto tem o objetivo da conscientização, da gente poder conversar mais sobre isso. Para quem viu a matéria do Fantástico, lá o médico deita na barriga da mulher, né, e vai empurrando o bebê ali de uma forma muito agressiva. E além das palavras. Fora as palavras, né, verbais. E a gente viu ali expressado, né, de forma em imagem como que acontece, se aquilo acontece de fato.
com as mulheres, né? Eu fiz uma pesquisa lá no meu gabinete, nós abrimos lá nas redes sociais relatos de mulheres. E eu fiquei muito assustada, até arrepio para te falar isso, porque é um assunto que toca muita gente. Eu fiquei muito assustada com os relatos, inclusive aqui da nossa cidade, que acontecem com as mulheres, né? Então, esse é um tema que a gente vai enfrentar aí no primeiro semestre. Agora, tem uma dificuldade também, vereadora, de provar aquilo, porque nem todo mundo está ali para filmar, tem alguém assistindo para poder testemunhar aquilo, né? Você pensou sobre isso também? Sim. Essa é uma grande dificuldade, inclusive, Vacília, porque geralmente as falas das mulheres não são, às vezes, tão validadas, né? Então, essa é uma dificuldade, sim, mas com o projeto de lei a gente não vai conseguir resolver esse problema. Mas aí uma notícia de última hora: ontem foi aprovado no Senado Federal um projeto que regulamenta a participação de doulas e também um projeto que está discutindo essa questão da violência obstétrica de uma forma mais ampla, e aí vai trazer essa perspectiva. Tem também o projeto seu sobre a prematuridade. Importantíssimo. Esse é um projeto, Vacília, que surgiu para mim até de uma situação familiar, né? Eu tive um caso na minha família, né, da minha irmã, que teve um filho prematuro e veio, né, a óbito esse bebê. Então, um assunto que a gente tem muito afeto e muito carinho. E aí eu fui procurada, né, pela doutora Débora, que faz um trabalho muito bonito no Mário Palmério com esse assunto. E para quem não sabe, a prematuridade infantil é uma das causas que gera mais mortalidade infantil no Brasil. Muitos bebês morrem prematuros e a gente tem outros problemas que geram em decorrência dessa prematuridade, no caso de óbito, né? Problemas que a gente deve tratar como política pública de acolhimento dessas mães, mas também de levar essa prematuridade e de conversar mais sobre isso também. Então, esse projeto Novembro Roxo também vem nesse intuito de conversar, de conscientizar, de poder acolher melhor essas famílias e de poder trazer esse tema à tona, que também é um tema que às vezes a gente não conversa muito sobre. É óbvio, né? A gente quer que o bebê tenha lá sua fase normal de crescimento, sua gestação normal, mas a gente sabe que isso acontece com muitas mulheres. Então, diante dos dados, a gente construiu esse projeto de lei, há muitas mãos também, e conseguiu aprovar. E a gente já vem construindo, inclusive, um diálogo com a Secretaria de Saúde para em novembro desse ano a gente fazer a semana de conscientização sobre a prematuridade infantil. E sobre laqueadura, vasectomia, o que é que você tem feito nessa área? Essa tem sido uma preocupação do nosso mandato também, a questão da saúde da mulher. Então, quando a gente chegou, né, no mandato, nos deparamos com uma grande fila eletrônica de casos de vasectomia e laqueadura que não foram feitos muito por conta da pandemia, a suspensão das cirurgias eletivas, e foi acumulando, né? E também a gente deparou com uma situação das mamografias. Existem, né, mais de 3.000 mulheres hoje na fila eletrônica aguardando uma mamografia, que a gente sabe, né, que no caso do câncer de mama é muito importante. Quanto mais recente essa mulher tem o diagnóstico, quanto mais recente ela consegue detectar esse câncer, a chance, né, dela de recuperar e de ter sucesso no tratamento é maior. Então, essas mulheres ficarem esperando esse tempo todo é muito ruim, né? Nesses casos, às vezes a gente vai descobrir um caso de câncer de mama já muito avançado, e aí por conta disso a gente fez uma ação política, né? Uma ação além aqui da atuação nossa enquanto legislador, né? Enquanto vereador com requerimentos, a gente conseguiu R$200 mil para cirurgias, né, de vasectomia e laqueadura. Com isso a gente vai reduzir praticamente 2/3 da fila eletrônica, não vamos conseguir zerar, mas praticamente 2/3. E no caso das mamografias, conseguimos R$100 mil de recursos que vão ser de emendas parlamentares, né, do deputado federal Franco Cartafina, e que serão utilizados para realizar 1.800 mamografias, também ajudando muito a desaguar essa demanda da fila eletrônica que está aqui no município de uma forma mais ágil, né, de uma forma mais rápida. Então essas duas emendas já estão agora em fase de pagamento
e serão feitas, né, em parceria com o Hospital Mário Palmério, e logo já vai estar iniciando esses mutirões para que sejam feitas essas laqueaduras e vasectomia e as mamografias. Lembrando, né, que todo esse trabalho de laqueadura e vasectomia é um trabalho que deve ser feito, né, em uma perspectiva de planejamento familiar, porque a gente vê que é algo que precisa também ser mais trabalhado aqui no município, o planejamento familiar, porque isso gera várias implicações, principalmente aí para as mulheres. Vereadora Rochelle, você vem de uma estrutura, assim, desde a adolescência, em termos de participação política, né, nos diretórios acadêmicos, hoje como vereadora, com essa representatividade aí, não só no setor aqui da mulher, como nós estamos falando, mas por nós estarmos nessa efervescência, ainda estamos gravando agora no mês de março, né, para falar sobre a mulher, mas o que foi que você vê assim com maior crescimento na sua vida daquela menininha que estava lá como vereadora estudante? Vacília, eu acredito que essa conscientização do meu papel enquanto mulher na política, né? Eu tenho a felicidade de ter iniciado a minha trajetória aqui na Câmara, num projeto que acontecia aqui, que era o vereador estudante, capitaneado aí pela vereadora Marilda, né? Com o apoio de tantos servidores aqui da casa, aqui. A gente, inclusive, tem um afeto muito grande por conta disso. E eu não tinha noção nenhuma de política, pude participar daquele projeto e talvez eu fico refletindo, se eu não tivesse participado, talvez hoje eu não estaria aqui. Mas ao longo da minha trajetória, eu acho que o que mais me chama atenção é essa questão mesmo de ser uma mulher na política, que por muito tempo eu não refleti. Eu acho que isso não tinha sido algo que tinha me tocado tanto. E aí, até é engraçado, a minha equipe fez um vídeo. Lá nas minhas redes sociais é possível ver ele, lá no @eusourochelle, em que a gente pegou fotos da minha trajetória, desde novinha até agora, e apagamos os homens dessas fotos. E aí é muito chocante você ver que quase em todos os momentos da minha história eu era a única mulher, né? Então eu acho que esse florescimento e essa consciência de entender o meu papel enquanto mulher nesse espaço, eu acho que hoje é uma das coisas que mais me move, né? Eu tô com 33, parece que as pessoas falam, é primeiro mandato, mas eu tô na política há 20 anos, porque a gente faz parte da política quando a gente entende, né, a consciência, quando a gente entende a importância da política para a vida das pessoas, e eu felizmente entendi isso com 13 anos, depois não parei, mas eu acho que essa é a questão que hoje mais me traz. E assim, Evacira, uma coisa que eu tenho vivido muito, né, nesses 15 meses como vereadora, é essa coisa da inspiração, de trazer inspiração para outras meninas. Então eu dou muita palestra, eu vou em muitos lugares, encontro, né, muitas mulheres, muitas jovens que me dizem, né, nossa, é muito bom ver mulher lá, é muito bom ver as coisas que você fala, eu me inspiro em você. E até tenho contado essa história para todo lado, porque essa história ela mexeu muito comigo, mas no ano passado eu fui procurada por uma mãe lá no meu gabinete, que a filha dela faria 15 anos. E estava naquele momento de pandemia, não podia fazer festa, a família se reunia ali com poucas pessoas, e ela falou que perguntou à filha dela em quem a filha dela se inspirava, quem a filha dela admirava. E a filha dela citou o meu nome. E aí a mãe dela me procurou para que eu gravasse um vídeo para passar nos 15 anos dela, não estou citando o nome aqui de ninguém, mas que passasse no aniversário dela, e eu gravei com muita felicidade esse vídeo, parabenizando ela, né, dizendo para ela que ela pode sim ser o que ela quiser. E esse vídeo passou no aniversário dessa adolescente. Depois do aniversário, a mãe me procurou com a adolescente, eu tive o prazer de a conhecer e sim, e ver, né, o tanto que aquilo de fato assim foi importante para ela, né? Então, isso me move muito. Eu falo que às vezes as mudanças que a gente quer ver aqui na política e na sociedade, elas não são tão rápidas, mas plantar essas sementes que vão germinar árvores lá na frente é algo assim impagável, é algo que vale a pena assim, todos os dias de trabalho, todas as dificuldades, toda a dedicação, né? Abrir mão muitas vezes da vida pessoal para poder estar aqui na política. Então, esse fato eu tenho contado todo lugar que eu vou, viu, Vacira, essa história, porque foi uma história que de fato assim mexeu muito comigo, e a gente poder estar aqui mostrando para essas meninas que esse espaço também é delas, que elas podem ser o que elas quiserem, é muito importante para todo mundo, para a sociedade toda.
Dentro desses projetos tem, por exemplo, a reativação do Parlamento Jovem, do vereador Vacira, estudante? essa é uma vontade nossa desde o começo do mandato. A gente tem encontrado algumas dificuldades aí no meio do caminho, mas inclusive a gente está tentando novamente reativar o Parlamento Jovem, é um projeto que eu tenho um carinho gigantesco. A gente chegou a formar, né, nos anos de 2013 até o ano de 2018, que foi o último ano que teve o projeto aqui na nossa cidade, quase 400 jovens que hoje, né, estão aí atuando e pensando nos seus locais de uma forma diferente, jovens que foram candidatos agora nas eleições. Então isso faz, né, a gente poder até trazer novas lideranças, e eu tenho muita fé que a gente vai conseguir reativar o Parlamento Jovem esse ano. Vereadora Rochelle, lembrando aqui que você tem uma história lá da amizade, lá do Parlamento Jovem, que hoje é do seu gabinete. Justamente, tem uma história boa que eu contei aqui para vocês, né? Até o Júlio que está aqui comigo. No Parlamento Jovem a gente teve muitos frutos bons, né? E o Júlio, que hoje trabalha no meu gabinete, que é o jornalista do meu gabinete, ele participou do Parlamento Jovem em 2014. E ele foi, inclusive, um dos alunos que foi para a Assembleia representar todos aqueles que participavam aqui na cidade, né? A gente tinha um processo de eleger os que iam para Belo Horizonte para representar aquele ano, e ele participou no ano de 2014, depois terminou o terceiro, foi fazer a faculdade fora, na Unesp, de jornalismo, e aí retornou ao Uberaba, e eu tinha lançado o processo seletivo para contratar um jornalista lá para o gabinete, e ele prestou, e felizmente foi o selecionado e está trabalhando comigo há mais de um ano. Então assim, é muito bom, né, ver que aquela plantinha semeada ali dá frutos e está fazendo, né, a diferença assim na vida desses jovens. Tem mais uma pergunta, que é: no seu dia a dia, o que é mais desgastante? Na lida política, assim, Sim. do dia a dia? Vacira, eu acho que os bastidores são mais desgastantes do que, de fato, a atuação, vamos dizer assim, né? Na política, as visitas, né? Eu gosto muito de visitar, de estar perto da população, de ir lá em loco reconhecer os problemas. Eu, agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava lá no bairro Volta Grande, conversando lá com a associação de bairro, mas eu acho que a gente às vezes gasta muito tempo, um tempo muito improdutivo nos bastidores. Eu acho que a gente precisa melhorar muito na política os fluxos, né, de como que as coisas acontecem, né, de como que um pedido se torna realidade. Então eu acho que isso é uma das coisas que mais me cansa, mas me cansa também às vezes ser muito julgada. Eu acho que a gente que é uma mulher assim na política, a gente é muito julgada às vezes, né? Se você é isso, se você é aquilo, por que você está dando esse passo? Você está dando esse passo por conta que você está sendo influenciada por alguém? E não, a gente tem nossas opiniões, mas isso também é uma coisa que, se eu pudesse descartar do dia a dia, eu descartaria. Bom, encerramos a nossa entrevista, nosso bate-papo, né? Muito obrigada, gratidão por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Vacira, é sempre muito bom, a gente não vê o tempo passar, você também dá uma liberdade muito grande para a gente poder falar aqui, né, de uma forma muito livre, muito espontânea aqui dos debates que estão aí no dia a dia, na nossa atuação política. Então eu te agradeço mais uma vez aqui pela acolhida, a gente está sempre à disposição lá para somar. Obrigada. Entrevistei a vereadora Rochelle falando sobre a sua história política e também sobre a pauta feminina que ela tem no mandato dela. Muito obrigada por sua companhia. Esse programa você pode acompanhar também no canal YouTube. Até breve.